Boa tarde, irmãos. Como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que bem, dentro das possibilidades, né? E completamos mais de um mês de isolamento social e o cenário externo no mundo, e principalmente aqui no Brasil, tem sido bastante alarmante nesses dias e tem chamado muito a nossa atenção. As cenas, as palavras, os números que a gente tem ouvido e visto através dos noticiários, tudo tem sido bastante chocante e chama a nossa atenção diante de tudo isso que está acontecendo do lado de fora. Mas na reflexão dessa tarde eu gostaria de pensar junto com vocês não a respeito do cenário externo, mas o cenário interno. Será que haveria de fato algo acontecendo dentro de nós? Eu digo dentro da nossa interioridade, no nosso mundo interior? Com certeza que sim. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre os efeitos dessa pandemia em nossa vida espiritual. Queria que nós deixássemos o olhar para fora por um momento e parássemos para olhar dentro de nós. O que está acontecendo dentro de nós. Os efeitos de tudo isso que está acontecendo no cenário externo. Qual é o impacto disso tudo dentro de nós? Por isso a pergunta de hoje é: o que está acontecendo dentro de nós nestes tempos atribulados? Essa é a pergunta de hoje, que através dela eu gostaria que nós fôssemos para o texto bíblico de hoje, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 11, 16 e 17. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 11, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus, versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Versículo 9. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno ou um eterno peso de glória acima de toda comparação. Até aqui. E mais uma vez a pergunta do início: o que está acontecendo dentro de nós nestes tempos atribulados, nesses tempos de tribulação? Eu creio que a resposta pode ser a seguinte: estamos tendo a oportunidade de sermos renovados dia a dia. É isso que está acontecendo dentro de nós, no meio dessa pandemia. O versículo 6 nos revela essa verdade, que diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E a causa dessa renovação interior que está se passando dentro de nós é justamente o desgaste exterior. Paradoxalmente, é isso que está acontecendo. Esse é o motivo, essa é a causa da nossa renovação interior. Porque o que tem valor está dentro de nós e não fora de nós. E são as coisas externas que impedem justamente e dificultam que as coisas internas sejam reveladas, que as coisas internas se manifestem e resplandeçam. Por isso, quando o nosso ser exterior
se desgasta, ou quando o nosso exterior se desgasta, o nosso interior se renova dia a dia, numa proporção inversa. O nosso ser exterior se desgasta, o nosso ser interior se renova dia a dia. Outra ideia que esse texto nos mostra é a imagem de um tesouro que é guardado dentro de um vaso de barro. Vamos ler então o versículo 7, que diz exatamente isso. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Um vaso de barro ele pode ser quebrado, diferente de um vaso de plástico, por exemplo. Então, quando um vaso de barro ele se quebra, o tesouro que está guardado dentro dele se manifesta, ou se revela. É visto. O vaso é o nosso corpo, que representa a nossa vida terrena aqui neste mundo e tudo que faz parte dela. As tribulações externas desses dias que nós estamos vivendo têm quebrado os nossos vasos de barro. E com isso a chance da glória de Deus que está dentro de nós se manifeste na face de Jesus Cristo, ou refletida na face do Senhor Jesus. Porque Jesus ele habita dentro de nós, através do Espírito Santo. Desde o dia que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, Jesus habita dentro de nós, através do Espírito Santo. E ele disse, eu sou a luz do mundo. E a luz dessa glória está iluminando as trevas do nosso coração, nesses dias, renovando o nosso interior, dia a dia, através, ou por meio, ou em meio a essas tribulações que nós estamos experimentando nesses dias. É isso que está acontecendo dentro de nós, nesses dias atribulados. Por isso, nós também podemos declarar como o apóstolo Paulo declarou no versículo 7. Vamos ler mais uma vez, versículo 8 ao versículo 10, que diz assim, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Versículo 9. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Versículo 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. O que esses versículos, na verdade, querem comunicar? O que eles querem dizer para nós? Que o nosso exterior pode ser atribulado, sim, mas o nosso interior não ficará angustiado, ou não precisa ficar angustiado. Que o nosso ser exterior pode até ficar perplexo, pode ser tomado de perplexidade diante das coisas que estão acontecendo. Mas o nosso ser interior não ficará ou não precisa ficar desanimado. Que o nosso exterior pode ser perseguido, por exemplo, por um vírus nessa pandemia. Mas o nosso interior não será ou não precisa ser abandonado ou sentir-se abandonado. E que o nosso ser exterior pode até ser derrubado, mas o nosso interior não será destruído, não precisa ser destruído. E por que isso? Porque o nosso exterior está morrendo com Jesus, juntamente com Jesus. Mas o nosso interior, ao mesmo tempo, está sendo manifestado também através de Jesus. Nós morremos com Jesus exteriormente e ressuscitamos com Jesus interiormente. A vida dele, a vida de Jesus está sendo manifestada externamente, de dentro para fora, através dessa situação que nós estamos vivendo. Muita coisa, de fato, está acontecendo do lado de fora, chamando a nossa atenção. Mas ainda mais coisas estão acontecendo dentro de nós. Uma verdadeira revolução se passa dentro de nós. A essa revolução interna que devemos prestar mais atenção. Porque se nós estivermos preocupados exageradamente com o que está acontecendo do lado de fora, mais do que o que está acontecendo do lado de dentro de nós, o que vai acontecer? As paredes do nosso vaso de barro vão ficar ainda mais espessas.
mais grossas e mais duras, dificultando que ele seja quebrado. Por isso, o desafio da palavra de Deus para nós nesses dias é que a gente aproveite essa pandemia, essa situação toda, para deixar que as paredes do nosso vaso sejam atingidas e finalmente quebradas. Vamos deixar o vaso quebrar e não vamos resistir a isso. Por quê? Porque Deus quer que o tesouro que está dentro de nós se manifeste nesses dias, com toda a sua glória, com todo o seu brilho e todo o seu fulgor. E que tesouro é esse? É justamente isso, a luz da glória de Deus, refletida na face de Jesus Cristo, dentro dos nossos corações. Amém? Deus quer que essa luz resplandeça de dentro para fora de nós, de dentro de nós para fora, nesses dias. Eu queria que nós parássemos um instante agora para pensar por um instante e refletir acerca de uma pergunta que diz assim: nós estamos prestando atenção naquilo que está acontecendo dentro de nós? Vamos deixar aos pés da cruz de Jesus toda angústia, todo desânimo, sentimento de abandono, ou mesmo até mesmo de estar sendo destruído. Vamos deixar tudo aos pés da cruz. Tudo isso impede a gente de caminhar na direção de Jesus. São como impedimentos, cargas que nos impedem de caminhar livremente na direção de Jesus, dentro do nosso coração. Então não importa a tribulação, a perplexidade, os perigos, a tensão desses dias. Não vamos dar tanta atenção e importância para essas coisas. O que importa é o tesouro que está dentro de nós, que é a vida do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo que enche os nossos corações. Ele quer se manifestar em nós e através de nós as pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer se manifestar dentro de nós, iluminar o nosso interior. E assim nós, como uma candeia acesa, possamos iluminar todo o ambiente onde o Senhor nos tem colocado, onde o Senhor nos tem permitido estar nesses dias de confinamento. Que é a nossa família, mas também, quem sabe, as pessoas que estão próximas de nós, nossa vizinhança, enfim, dentro das possibilidades, que a luz de Jesus possa brilhar em nós e através de nós esses dias. Mas para isso nós temos que permitir que o Senhor quebre o vaso, que somos nós, que nos quebrante, que nos humilhe, e a fim de que o tesouro que está dentro de nós possa, de fato, se manifestar. Porque o valor, aquilo que é importante, aquilo que realmente vale a pena, não está fora, mas sim dentro de nós. E eu gostaria de terminar esse tempo de reflexão lendo mais uma vez o versículo 6. E que esse seja o nosso desejo. Esse é o meu desejo para as nossas vidas, para a vida de vocês, nessa semana que está se iniciando. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, que Jesus, a luz do mundo, brilhe em você e através de você nessa nova semana. Amém? Vamos orar por um momento? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor habita dentro de nós, no mais profundo do nosso coração, no santo dos santos, deste tabernáculo terreno que somos nós, este vaso de barro que somos nós, mas que carrega um tesouro de um valor inestimável, que é a glória de Deus refletida na face de Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor, que realmente o Senhor nos quebre como vasos de barro. E não queremos resistir ao Teu trabalhar nesses dias de nossas vidas, usando as tribulações, as perplexidades, as perseguições, a todo esse perigo, toda essa tensão que nós estamos vivendo. Nós queremos
permitir que tudo isso nos toque, a fim de que possamos ser quebrantados, porque queremos ver, sentir a presença e a vida de Jesus enchendo o nosso interior e transbordando para atingir outros que estão ao nosso redor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa nossas famílias, abençoa os lares, Senhor, e as famílias da igreja de Vila Ema, que o Senhor continue cuidando, Senhor, de cada casa, cada lar, que nada falte, a provisão seja abundante, Senhor, que a harmonia, o entendimento e o diálogo no convívio familiar seja algo novo, Senhor, especial. Renova, Senhor Deus, os laços de amor dentro da família. E abençoa, Senhor, também, ó Deus, dessa maneira, toda a igreja, Senhor Deus, quando voltar a reunir, possamos voltar de uma maneira diferente, totalmente renovada, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor, nesses dias. Faz com que a chuva que vem do céu caia sobre essa terra seca, a fim de fazer germinar a semente de Jesus, a semente do Evangelho, que Jesus mesmo possa germinar nos corações e fazer resplandecer, Senhor, mais uma vez, a luz da glória de Deus na face do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, por esta amada igreja. Que o Senhor abençoe essa nova semana. Assim nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa semana. Deus abençoe.